Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo da disciplina de Projetos Industriais, do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E o tópico que nós vamos abordar nessa aula é sobre custos e receitas. Vou dar uma breve introdução com a motivação sobre o tema, mostrar para vocês a importância sobre o conceito de custo, o que é o conceito de receita, como são utilizados dentro de um projeto industrial. Depois eu vou entrar nas definições do que são os custos, quais são as unidades, quais são as explicações para os custos que eu tenho dentro do projeto, e por fim, o conceito aí de margem de contribuição. Então, para a gente iniciar, o nosso negócio ele pode ser sempre uma grande ideia. E na nossa cabeça, antes, a melhor loja que existe aí no mundo. Mas assim como a estratégia, recursos humanos, processos, finanças e marketing são importantes para a empresa, eu preciso também saber calcular e controlar os custos dos produtos ou serviços oferecidos. Saber esse cálculo é essencial para que a empresa alcance sucesso. Então, como nós já vimos nas aulas anteriores, eu preciso ter uma estratégia, localização, o tamanho, quanto de capital que eu tenho para investir. Os meus recursos humanos estão relacionados aí com a minha mão de obra disponível, os processos, como que será realizado, como que será feito minha produção, a parte de finanças e marketing, como que será divulgado aí a imagem da minha empresa, mas além de todos esses conceitos, eu preciso entender também como que eu faço para controlar e calcular os custos oferecidos, para que eu tenha sucesso. Se eu não tiver esse controle, eu posso entrar aí numa dívida, não tenho a ideia de quanto está entrando e quanto está saindo, e o meu valor presente líquido acaba ficando negativo, e a taxa de atratividade do meu empreendimento, do meu negócio, acaba ficando aí prejudicada. Então, para que uma empresa funcione bem, é preciso que várias partes que a compõem trabalhem de maneira harmônica, ou seja, que esteja aí harmonia entre eles, que eles consigam, cada etapa aí, cada parte aí da empresa, trabalhe aí de maneira correta. Então, no caso de um comércio, por exemplo, é fundamental que não faltem mercadorias para vendas, que um bom atendimento seja dado ao cliente, que a localização da loja seja boa, enfim, todas as partes da empresa devem estar orientadas para que o negócio dê certo. Imaginem você chegar numa determinada loja, você precisa de uma determinada mercadoria com certa urgência e não tem. Já passei por isso aí várias vezes. Para vocês terem uma ideia, logo quando eu comecei a morar em Ilha Solteira, eu estava arrumando minha casa e eu precisava comprar um martelo. Martelo é a coisa mais fácil da face da terra para vocês conseguirem comprar. Fui na primeira loja de material de construção, não tinha. Fui na segunda, não tinha. Conclusão, eu rodei umas 5 lojas lá em Ilha Solteira para conseguir fazer a compra de um martelo. Então, a falta de mercadoria acaba aí fazendo com que você acabe não comprando mais naquela loja. O atendimento, você chega lá, se você não é bem atendido na sua loja, no seu comércio, a pessoa vai acabar não indo mais lá. Então, isso é fundamental. Se você conseguir atender de uma forma satisfatória e muito bem o cliente, ele sempre vai voltar. Localização, como a gente já vem falando aí nas outras aulas, enfim, todas essas partes aí devem estar trabalhando em harmonia. Quando a empresa realiza suas operações e atividades, ela vai gastar determinados recursos, seja matéria-prima, mercadorias, dinheiro ou pessoas, por exemplo. Quando a empresa conhece e identifica todos os gastos desses recursos, então ela poderá controlar os seus custos. Então, a minha ideia aqui é balancear os meus lucros e as minhas perdas. Então, eu sempre quero diminuir as minhas perdas e aumentar os meus lucros. Mas como que eu faço para lidar com isso? Eu preciso fazer um controle.
Para que eu consiga fazer o controle, eu preciso identificar e conhecer quais são os gastos que eu tenho. Para isso, uma gestão, uma pessoa que tome cuidado aí com afinco e com bastante fervor aí para vocês colocarem na frente da parte de gerenciamento, é necessário. Se você tiver uma pessoa que você não consiga controlar, que ela mesma não consegue fazer o balanço aí, não consegue entender o quanto que está entrando e o quanto que está saindo, você acaba aí aumentando as suas perdas. A gente começa aí por um caso bem simples, no controle das nossas finanças, da nossa vida pessoal. Você precisa identificar o que está entrando, quais são os seus gastos fixos, quais são os seus gastos variáveis, e a partir disso você estimar uma porcentagem para que você não se endivide. Os custos que nós temos, geralmente os custos fixos devem estar em torno aí de 30% do nosso salário, do nosso capital, para que você consiga aí passar o resto aí do mês. Mesma coisa na hora do seu projeto, você tem o capital que você fez a captação em uma agência de fomento e você precisa fazer a aplicação desse capital. Após você identificar quais são os gastos desses recursos, você poderá fazer o controle dos seus custos. Então vamos definir aí o que são custos. A gente sabe aí que o mercado está cada vez mais competitivo e a cada dia os consumidores estão exigindo preços mais baixos. Nós podemos perceber aí, quando nós vamos comprar algo, eu quero comprar sempre o produto mais barato e que ele tenha uma boa qualidade. Então as empresas acabam aumentando aí a concorrência. Quanto maior for o número de empresas, melhor para o consumidor, que elas vão competir valores e você consegue abaixar aí o valor do seu produto. Então, isso daqui acaba influenciando na hora de você estimar aí o produto da sua mercadoria. Então, muitas vezes, quem está determinando o preço dos produtos ou serviços é o mercado e não somente o empresário. Nada adianta você colocar preço lá em cima e você não ter nenhuma demanda. O que vai acabar acontecendo? A oferta vai crescer demais e você não vai ter aí, você não tem pessoas para comprar. Isso daí acaba ficando um pouco complicado. Um caso aí que a gente tem aí no Brasil é a questão dos preços dos carros. Nós temos uma vasta gama aí de carro, que várias marcas, vários modelos, e os preços estão absurdamente lá em cima. Existem algumas categorias de carros aí que só no ano de 2020 tiveram um aumento de preço 3 vezes em apenas um ano. Então, aquele carro que você pagava lá atrás um valor X, hoje já tem um aumento aí 3 vezes mais, não 3 vezes em cima do valor. Você teve 3 aumentos em cima desse valor do seu carro. E aí vai demanda aí da questão de impostos, valor do dólar, isso acaba influenciando e muito. Infelizmente, o povo brasileiro acaba comprando esses carros muito caros. Aí as montadoras acabam colocando valores que eles querem, porque eles sabem que o povo brasileiro acaba comprando. Então, dentro deste contexto de ampla concorrência, é fundamental saber se estamos ganhando dinheiro quando produzimos e vendemos um produto ou serviço. Para ter esse ganho, eu preciso entender lá meu fluxo de caixa. A partir do momento que eu tenho lá um valor positivo, eu estou ganhando dinheiro. Se ficar negativo, eu tenho perdas. Então, se estivermos vendendo nossos produtos e serviços sem a obtenção de lucro, encontraremos dificuldades na continuidade dos negócios. Vocês podem perceber aí que tem muita empresa que abre, acha que é a melhor ideia, a melhor ramo aí do segmento, só que eles não têm nenhum embasamento, não foi feita uma pesquisa de mercado, não foi entendido como que é a característica dos seus consumidores, a realidade daquela população, daquela região, não sabem qual que é o poder aquisitivo daquelas pessoas e acabam se instalando aí num local de que não tem grande circulação, ou até mesmo numa região onde eles colocam preços muito altos e as pessoas acabam não comprando. Então, geralmente fica ali um certo período e acaba fechando.
Pessoal aí, que principalmente que tem empresa, a gente sabe aí que uma empresa ela tem uma vida aí de aproximadamente 3 a 5 anos para que ela se estabeleça. Dentro desses 3 a 5 anos, a chance de falência é muito grande. A partir do momento que se passam esses anos, e a partir do momento que passou o terceiro, quarto, quinto ano, a empresa se estabelece e acaba se firmando com maior facilidade. Então, eu vou classificar aqui, eu vou definir de maneira mais completa o que são custos. Então, são todos os gastos relacionados a um produto até deixá-lo em condições de vender. Então, vai entrar processamento, vai entrar a limpeza da matéria-prima, extração da matéria-prima, a quantidade de energia que foi utilizada, a quantidade de mão de obra que foi utilizada, ou seja, tudo aquilo que é utilizado para produzir um bem ou serviço, ou adquirir um bem para ser vendido. Então, vai englobar tudo aqui ao valor do produto. Então, os custos não são calculados de maneira igual para qualquer ramo de atividade. Por isso, é fundamental você conhecer o ramo de atividade, se vai ser indústria, se vai ser comércio, ou se será o ramo de serviços. Segundo, identificar o que se gasta em cada ramo de atividade. E, além disso, existem outros gastos, como a energia elétrica da área de vendas ou os gastos com propaganda, por exemplo. Isso vai influenciar diretamente aí no valor final da sua mercadoria. Então, todos esses gastos que não estão relacionados diretamente com a produção ou a venda do produto ou serviço, serão chamados aqui de despesas. Já falei para vocês em aulas anteriores sobre gastos diretos e indiretos, principalmente aí na hora da parte aí de localização e tamanho. Então, vocês podem dar uma relembrada aí nas aulas anteriores sobre alguns conceitos relacionados a essa parte. Então, vamos definir aqui o que são despesas. Então, são todos os gastos que não estão relacionados diretamente com o produto e o serviço, mas são necessários para atender a estrutura da sua empresa, ou seja, são gastos para tocar a empresa adiante. Aí entra aqui a relação de custos e despesas. Então, enquanto o custo está diretamente ligado ao produto e ao serviço, a despesa não está diretamente ligada ao processo de produção ou à venda do produto ou o serviço. Então, vamos relacionar aqui com alguns exemplos de custo e despesa. Eu posso falar, por exemplo, que o custo está relacionado aqui com a compra de matéria-prima, o frete da matéria-prima, o produto comprado para revenda, o material consumido na prestação de serviço e energia elétrica das máquinas da indústria. Então, tudo aqui são valores diretos dentro da fabricação do meu produto. Já as despesas que eu tenho, aluguel, a retirada dos sócios, aqui a retirada dos sócios é o valor que cada sócio recebe do lucro da empresa, propaganda, salários de funcionários administrativos, comissão de vendedores. Então, aqui vocês podem ver aí grandes diferenças entre custo e despesa. Custos fixos e variáveis. Então, tanto os custos como as despesas devem ser classificados como fixos e ou variáveis. Então, os custos e despesas fixos são aqueles que acontecem de forma independente ao volume de produção ou venda do produto ou serviço. De maneira contrária, os custos e despesas variáveis são aqueles que sofrem alterações de acordo com o volume de produção ou venda do produto ou serviço. Então, aqui tem que ficar bem claro a relação, se eu não tiver nenhuma alteração, independentemente aí do meu volume, aí eu tenho aqui o meu custo de despesa fixo. Agora, se ele sofre alteração, de acordo com o volume de produção, estou produzindo mais ou estou produzindo menos, e o valor, meu custo acaba sendo aí variando, então eu coloco aí que são custos e despesas variáveis. Isto é, então eles aumentam à medida que a empresa produz ou vende mais produtos e os serviços.
e diminuem quando a empresa produz ou vende menos. Então, aqui eu classifico aqui como custos e despesas variáveis. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Energia elétrica de uma loja no shopping. Fixo ou variável? Vou colocar aqui como sendo fixa. Por quê? Não importa quanto eu venda, o consumo permanece fixo. Já a farinha de trigo em uma panificadora, eu classifico aqui como sendo um custo ou despesa variável. Quanto mais pães eu vender, mais farinha de trigo vou precisar. Comissão de vendedores numa loja de informática, classifico aqui como sendo variável. Quanto mais computadores o vendedor comercializar, mais receberá como comissão, sendo variável que irá receber. Então, vendeu mais, recebe mais. Vendeu menos, recebe menos. O salário do mecânico em uma oficina será fixo. Não importa a quantidade de carros que a oficina tiver para arrumar, o salário do mecânico terá que ser pago. Então, aqui fica aqui uma boa explicação do que pode ser custo e despesa, fixo e ou variável. A gente entra aqui no conceito de margem de contribuição. Então, como eu falei para vocês, o negócio pode ser uma grande ideia, mas você precisa saber quanto está ganhando com os produtos ou serviços comercializados. Atualmente, em função da concorrência existente, o mercado é quem define o preço dos produtos e serviços. Se há um maior número de compradores, você consegue aí ter aí uma regulação dos preços, tanto o aumento quanto a diminuição de compradores. Isto é, o empresário de pequenos empreendimentos possui pouco poder para aumentar os preços ou aumentar suas margens de lucratividade. Algumas vezes o preço do seu produto ou serviço é fixado somente olhando o preço do concorrente. Sendo assim, só resta uma maneira para manter o controle dos seus negócios: controlar o que se gasta. Quando você consegue controlar, você consegue administrar aí o seu caixa. Fazendo a administração do seu caixa, você consegue obter lucro. Para uma boa gestão de uma micro ou pequena empresa, é fundamental que o empresário tenha informações sobre o andamento do seu negócio e do funcionamento de sua estrutura. Você deixar isso para terceiros fica um pouco complicado. Tem até aquele ditado popular, né, que o boi engorda aos olhos do dono. Isso aqui reflete muito na hora que vocês forem fazer o projeto. Quando o dono está lá colocando o dinheiro dele, ele que está tendo lucro ou não, se ele toma conta do negócio, se ele faz a administração, ele precisa ter essas informações. Agora, quando não se tem informações, ele não tem ideia do que está acontecendo, ele acaba aí indo a prejuízos e até possivelmente falência. Então, quando nós tratamos sobre custos, duas informações são fundamentais para a condução do negócio. A primeira delas é a margem de contribuição. Essa margem de contribuição que vai definir quanto cada produto contribui para ajudar a pagar as despesas fixas. E a segunda informação importante é sobre o ponto de equilíbrio, que indica ao empresário qual o mínimo de vendas que a empresa tem que gerar para cobrir seus custos e despesas. A gente colocou já lá no valor de mercado, que nós vimos na aula sobre mercado, sobre ponto de equilíbrio. A ideia aqui é a mesma coisa. Quanto que eu preciso vender para que eu consiga pagar aí os meus custos e as minhas despesas? Então, aqui eu consigo também obter aí uma equação bem simples, que é a margem de contribuição, vai ser uma relação aqui do preço de venda menos os custos e despesas variáveis. Eu tenho aqui qual que é a margem de contribuição, ou seja, quanto que cada produto contribui para ajudar a pagar as despesas fixas. E aqui, para a gente entender um pouco de ponto de equilíbrio, eu tenho aqui os custos e despesas fixas e variáveis, e no outro lado eu tenho a venda ou receita gerada pela comercialização dos produtos ou serviços. Quando eu consigo ter aqui o equilíbrio entre esses dois, eu consigo aí ter uma boa gestão e assim por diante eu consigo pagar as minhas contas de acordo aí com o que está entrando e o que está saindo. Essa análise aqui é muito importante
todo gestor precisa entender o que está acontecendo para que no futuro aí não haja prejuízos. Isso daqui deve ser tratado como sendo uma das partes mais importantes para a gestão do seu projeto, para que você consiga maximizar aí o seu lucro, assim, consequentemente, aumentar a atratividade do seu negócio. Então, eu encerro por aqui esse tópico. Por fim, a gente entra lá na parte de análise de resultados e a parte de pesquisa de mercado que nós trataremos aí nas aulas futuras.